Olha, um assunto bastante interessante que a gente vai discorrer hoje com o consultor Wellington Moreira é sobre como formar líderes. Ou melhor dizendo, líder já nasce. Ou a gente pode formar um líder. E ele é consultor de empresas e ele que poderá nos dizer como é que é formar um líder, Wellington. Não é uma resposta tão simples, não, Mafalda, porque há uma série de fatores que acabam fazendo com que alguém se torne um grande líder ou não, acabe ficando pelo caminho. No entanto, é possível dizer que as pessoas não nascem líderes, né? Isso já está provado. Há décadas atrás havia algumas controvérsias, né? Será que alguém já não nasce com as características necessárias? É claro que há algumas características de personalidade que são natas, né? Ou são muito difíceis de serem mudadas. Contudo, quando a gente fala em termos de habilidade de liderança, boa parte delas são treinadas. Podem ser aprendidas, desenvolvidas, ocupando um papel de gestão ou se colocando em situações nas quais a pessoa tenha de liderar, seja no trabalho ou em qualquer outra dimensão da sua vida pessoal. Você aqui na Caput Consultoria, é isso, né? Vocês fazem o treinamento somente em empresas. E quando é que você consegue despontar líderes nas empresas? Boa parte das vezes nós encontramos dois grandes públicos com os quais trabalhamos, né? Algumas vezes as empresas nos contratam para desenvolver líderes que já estão na posição de liderança, ou seja, pessoas que já são encarregados, supervisores, gerentes, até mesmo diretores. E outras vezes a empresa tem a ideia de capacitar gente que tem um potencial para a gestão, já se percebe isso, mas que hoje não está em posição de liderança. Então, há estratégias diferentes para tal, né? E que nós chamamos de programas. Né? Esses programas há treinamentos e também ações de consultoria para apoiar a mudança, para apoiar ou para fortalecer a transformação daquela pessoa num grande líder. Né? Seja para ele ter uma performance melhor em termos de resultados de trabalho, seja para ter um relacionamento melhor com a sua equipe. Ser líder não é aquele que sabe mandar, né? Não é aquele que faz isso, faz aquilo, que dá ordens. Isso não é ser líder. Esse é o perfil antigo do líder, né? Um líder de ontem. Até mesmo se diz que os líderes de 20, 30 anos atrás, ou até mesmo de uns 10 anos para cá, que a coisa tem mudado de verdade, né? Usavam sempre 3 estratégias, né? Ou buscavam ser líderes que ameaçavam, que puniam as pessoas quando elas não faziam o que se deveria fazer sob a ótica delas, ou que lidavam com o seu time com base em recompensas, né? Então, quando eu ameaço, puno alguém, ou lidero com base em recompensas, estou preso à recompensa, senão ninguém vai fazer alguma coisa, ou aquele que precisa ser realizado, eu estou liderando dentro de um paradigma antigo. Hoje, líder é aquele que inspira, aquele que vai junto, é aquele que faz com que as pessoas acreditem numa missão significativa. Então, dá para ver que o perfil é muito diferente de anos atrás. Aquela ideia de ser chefe não é mais suficiente, né? Chefe cacique é só para tribo, né? Essa é a verdade, né? Agora, me fala uma coisa. O sucesso de uma empresa depende do superior e dos descendentes, hierarquicamente falando, onde recebem aquela motivação, otimismo, parabenizando pelo feito. Esse é o sucesso na liderança? Sem dúvida. Nós vimos o sucesso da liderança, você tocou num ponto importante, Mafalda. O sucesso da liderança não é percebido na pessoa do líder, e sim o que acontece com as pessoas que são lideradas por ele. A gente vê o resultado de uma grande liderança não quando o líder está próximo, quando ele está distante. Eu só consigo provar que alguém é um grande líder quando eu vejo o time dele, ou as pessoas que estão junto com ele, trabalhando sem a presença desse gestor que poderia direcionar o caminho. Quando as pessoas conseguem caminhar, apesar dele não estar junto, ali sim já ou está, nós podemos provar isso, uma grande liderança. Não sei, vou fazer uma perguntinha, porque de repente quem está nos assistindo gostaria de fazê-la. Um empresário está com a sua empresa, não é falida, mas endividada. Ele colocou um capital e a coisa não vai para frente, de repente ele chama um consultor,
Aí ele diz assim pro consultor: mas o meu problema não é uma consultoria. O meu problema é resolver o pagamento da minha dívida que eu estou devendo aí 50, 100 mil reais e que está vencendo e eu não tenho de onde tirar. Isso já aconteceu com você? Sim, já aconteceu. Tanto trabalhar com empresas que estavam numa situação financeira muito boa, quanto aquelas que tinham compromissos de curtíssimo prazo, né? E o difícil nesse momento é conseguir trazer ou ajudá-la a ter um olhar para o futuro também. Porque ele tem que resolver os problemas de curtíssimo prazo financeiros, que não são poesia para ele, né? O pagamento daquilo, aquela contraprestação, pode fazer com que a empresa dele, se não houver, não esteja daqui a alguns meses no mercado. Mas esse é o grande desafio, resolver os problemas de curto prazo sem esquecer de olhar um médio e longo, né? Aí que está o grande líder, é aquele que ele não fica só filosofando também, olhando 5, 10 anos, mas não esquece de olhar ou pensar a sua empresa adiante. Olha à frente, mas atua no presente. Empresas familiares, às vezes, tem até um ditado aí bastante popular, né? Que avô rico, né? Uhum. Filho mais ou menos, né? Uhum. Mas neto pobre. Famílias que perderam tudo. Isso é porque não houve liderança ou é porque houve, tipo assim, uma dominância do chefe de família e que tinham que continuar? É mais ou menos isso? Sem dúvida, muitas empresas não se perenizam porque o fundador ele não consegue se imaginar fora do negócio. E às vezes os sucessores também, né? Parece que ele vai viver 500 anos. Não vai passar de jeito nenhum. E vai atrasando essa preparação de sucessores. E não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Quanto mais a empresa é maior, ou quanto maior é a empresa, mais difícil é preparar um sucessor. Então eu vejo alguns casos que mesmo que não busquem uma empresa de consultoria ou o apoio de alguém especializado, o dono do negócio ele já vai fazendo isso há muito tempo, porque ele foi preparando o filho, quando o filho ainda estava ali com 10, 12 anos de idade, mas não preparando para que ele pudesse trabalhar, mas fazendo com que ele vivesse um pouco do dia a dia. Quando chega aos 25 anos, aquele filho ou aquele neto já está preparado para assumir uma posição. Aos 30 anos ele está totalmente amadurecido. Só que alguns tentam adiar a oportunidade de conceder àquele sucessor as experiências necessárias para amadurecer. E automaticamente, por essas surpresas da vida, muitas vezes, de uma hora para outra, essa pessoa tem que assumir. E ela não está preparada para tomar as decisões que deve, e a empresa, muitas vezes, realmente vai à bancarrota. Isso acontece tanto na nossa região, quanto no país como um todo. É um fenômeno brasileiro. Portanto, aquela criança que a mãe foi dar responsabilidades, que foi dar metas para que ele assumisse a liderança na própria vida dele, no cotidiano, esse vai ser formado um líder. Então, o líder não precisa nascer líder. Não, e aí que tá, o seio familiar pode ajudar em muito a desenvolver capacidades que existem, estão dentro de nós. Só que para isso a pessoa tem que ter a oportunidade de experienciá-las. Então, aquela história de o filho foi mal numa prova lá, e aí o pai quer ir conversar na escola, quer fazer um abaixo-assinado para tirar o professor. É o filho que tem que se virar, porque amanhã o pai não vai estar junto. Senão, aos 30 anos de idade, ele está socorrendo ao pai. E isso é muito comum. Então, por que os líderes são tão importantes hoje? Porque nós tivemos um vácuo da liderança. Quando eu até pergunto em treinamentos, quais são os modelos de liderança que mais admirados por você no país? Muitas vezes as pessoas, mesmo com uma excelente educação, não têm exemplos para dar, ou tem poucos. Por quê? Porque não entenderam até hoje o que é liderança. Porque nós aprendemos muito liderança por modelagem. É assistindo alguém. Então, se tiver uma boa modelagem, eu serei um bom líder amanhã com base inicialmente nessa experiência. Tipo, eu vou trilhando o meu caminho. Agora, se a modelagem for ruim, automaticamente a chance desse caráter já chegar enviesado é considerável. E daí, automaticamente, para mudar, a gente sabe que é muito difícil. Você tem um site para a gente poder entrar em contato com vocês e saber o que vocês fazem aqui?
Ah, sim, temos sim. O nosso endereço é www.capoteconsultoria.com.br. Nós também temos uma fanpage, vale visitar, que ela é sempre atualizada. No site, nós temos lá mais de 100 artigos, trechos de entrevistas, inclusive a nossa aqui com certeza vai estar logo logo lá, e também trechos de palestras e além disso artigos, né? Eu escrevo há alguns anos em jornais, a gente tem alguns livros publicados já, inclusive na Folha aqui na região, né? E todos os artigos escritos aí nos últimos anos estão lá, tem mais ou menos uns 300 textos, boa parte deles de liderança, então convido seu telespectador a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho.